Quebrantado.
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por esses valores. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Pai, de louvarmos a Ti. Senhor, nós entregamos, Pai, esses louvores. Perdoa-nos, Pai, se nós fizemos algo que não te agradou. Te pedimos, Pai, pela Tua infinita graça e misericórdia, que recebe cada louvor, Pai, abençoa a minha, a irmã Daiva, todos, Pai, do Ministério do Louvor, todos aqueles também que futuramente têm vontade, Pai, de participar, de entrar, para alocar juntamente conosco, abençoa o nosso irmão Leão, nosso irmão Mateus, abençoa o teu servo, Senhor, nosso irmão Ítalo, irmão Calão também, que tem um pouquinho futuramente, Pai, os demais irmãos, Pai, que também desejam, Pai, louvar a Ti, Pai, com instrumentos e com a voz também. Senhor, nós te pedimos, Pai, nos capacita cada vez mais. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai. Sabemos, Pai, que aqui é apenas um ensaio, Pai, assim como nosso irmão não fala, Pai, para quando a gente chegar no céu. Então, nós te pedimos, Pai, fica conosco, nos ajude, Pai, aqui um dia, para nós podemos, Pai, que nós possamos estar aí louvando a Ti, pessoalmente, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Sem mais delongas, convido nosso preletor do dia. Está à frente. Vamos orar? Esse irmão Gustavo. Com sua cabeça, irmãos, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te pedimos, Senhor. Te pedimos que Teu Espírito, Pai, venha cobrir o nosso irmão, venha o guiar nessa manhã. Não apenas nesse momento, Pai, não apenas nesse breve tempo, mas em toda a sua vida, Pai. Em toda a sua caminhada aqui na terra. Em toda a sua eternidade também no céu, Pai. Te peço, Senhor, que a Tua palavra tenha penetrado no coração dele. Que a Tua palavra, Pai, tenha fixado em sua mente. Que a palavra, Pai, que saia da boca dele não seja dele, Pai, mas do Senhor. Que seja verdadeiramente a palavra do Senhor, assim como eu creio, Pai, que seja. Te peço, Pai, guie-o nessa manhã. Dai a capacidade, Pai, o discernimento necessário para hoje, para a sua vida, para toda a sua casa, Pai. Te peço, Pai, isso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Bom dia. Bom dia. Irmãos, grato a Deus por essa oportunidade. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 30. Amém. Gênesis, capítulo 30. Eu vou trazer um estudo sobre genealogia, um tema que eu gosto muito, só que não estava completo. E hoje de manhã eu já tinha esse estudo aqui pronto e me senti um pouco mais à vontade, né, de trazer ele. E é isso. O tema do nosso estudo hoje pela manhã vai ser a idolatria de Raquel. Eu gostaria de falar com os irmãos acerca desse tema. E como Raquel, né, esposa do nosso irmão Jacó, ela colocou o ganho de filhos, né, ter filhos acima de tudo, e como isso prejudicou a sua vida, né, e algumas lições que a gente pode tirar disso. Gênesis 30, a partir do versículo 1, somente o versículo 1 mesmo. Gênesis 30, versículo 1. Vamos ler todo mundo junto? Amém, irmãos? Amém. Já falava. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ao contrário morrerei. Amém, irmãos? Amém. Antes da gente entrar aqui no tema, eu gostaria de fazer uma breve introdução, explicar, né, quem é Jacó, quem é Raquel, como foi que essa história chegou até aqui. Irmãos, a Bíblia vai nos contar que Deus ele chama, né, o nosso irmão Abraão, o primeiro patriarca, né, na terra de Ur dos Caldeus. Ele manda sair da sua terra, da sua parentela, manda ele ir para uma terra a qual ele mostraria, que seria a terra de Canaã. Chegando lá, né,
Deus ele faz a promessa que ele seria pai de multidões, pai de grandes nações. E Deus ele promete a Abraão um filho. E esse filho viria a ser o cumprimento da promessa, porque Deus havia estabelecido um plano de salvação que viria da linhagem de Sete, né, para poder chegar no Messias. E para isso ele escolhe nosso irmão Abraão para poder dar continuidade a esse plano. Quando Deus ele fala com Abraão que ele seria pai de multidões, ele não se refere apenas ao povo santo. Abraão ele vai ser pai, primeiramente, de Ismael, né, que vai ser o primeiro filho que Abraão vai ter com sua serva egípcia Agar, e o segundo vai ser o filho da promessa, que seria o nosso irmão Isaac. Depois desses dois filhos, a gente tem mais os 6 filhos de Quetura. Né? Gênesis 25 vai contar que após a morte de Sara, né, Abraão pega Quetura como esposa. O livro de Crônicas, 1 Crônicas, se não me engano, fala que ela era a concubina de Abraão. E Abraão vai gerar Joxã, Zinrã, Midam, Midian, Sua e Isbaque, que são os 6 filhos de Quetura. Abraão ele deixa toda a sua herança para Isaac, né, e despede os filhos de Quetura em direção ao Oriente, porque ele sabia que a promessa de Deus era em Isaac. Ismael também, ele despede um pouquinho antes, se não me engano, em Gênesis 19, depois eu confirmo. E quando a promessa de Deus fica com Isaac, Isaac vai ser o sucessor, ele não é o primogênito, né? Mas ele é o filho da promessa, ele é aquela qual a bênção de Deus ele repousa. Deus ele faz uma aliança agora com Isaac, passa de Abraão e a bênção segue com Isaac. Isaac ele vai ser um personagem bem interessante, inclusive uma parte do estudo que eu ia trazer era sobre ele. Eu gosto muito do patriarca Isaac, porque ele tem algumas peculiaridades diferentes dos demais. Ele vai ser o único patriarca monogâmico, ele vai ser o único que só vai ter uma esposa diferente do seu pai. Abraão, né, e seus filhos Jacó e Esaú, todos eles e demais tiveram mais de uma esposa. Esaú teve 2 que eram cananeias. A gente vai ter Jacó, que vai ter Raquel, Lia, Bila, que vai ser sua concubina, e também Zilpa, né, vão ser responsáveis por gerar os filhos que dão início às 12 tribos. Isaac, ele é um filho obediente ao pai. A gente vê que quando ali em Gênesis 22, quando Deus pede que Abraão sacrifique seu filho como prova de fidelidade, né, para provar Abraão ali, a gente vê Abraão indo até o monte e chegando lá, Isaac pergunta: pai, vem esse sacrifício, é uma coisa que eles já costumavam fazer. Pai, a gente já tem a lenha e a gente já tem altar, agora onde está o carneiro? Abraão, com fé, Deus proverá para si o carneiro, né? Já falando também, né, de Cristo futuramente. E quando eles chegam lá no altar, Isaac não vê nenhum carneiro, ele se deita. Aí Abraão vai dizer: meu filho, você vai ser o sacrifício. E a gente não vê no relato bíblico nenhum tipo de resistência da parte do nosso irmão Isaac. E isso é legal, porque mostra que Isaac também era submisso ao seu pai, ele era um filho obediente. Deus vai providenciar o carneiro, que a gente conhece. Ok, a gente vai dar uma pausazinha. Em Gênesis 24, a gente vai ver Isaac aparecendo novamente. Abraão, com medo de Isaac se casar com mulheres das terras dos cananeus, né, porque ele sabia que isso era danoso, ele manda o seu servo Damasceno Eliezer ir buscar na casa dos seus pais, na casa do seu irmão, uma esposa para Isaac. Essa esposa vai ser nossa irmã Rebeca. Ela tem um irmão chamado Labão, daqui a pouco a gente vai ouvir um pouquinho sobre ele também. E o Damasceno Eliezer vai lá, busca Rebeca para Isaac. Isaac tinha 40 anos, ou seja, a gente está apressado para casar, fica calmo. Isaac só vai casar com seus 40. E a Bíblia vai nos falar, interessante, todas não que Raquel seja a matriarca, porque a descendência santa passa por Lia, através do seu quarto filho, que é Judá. Mas todas as mulheres dos patriarcas sempre tinham alguma com esterilidade. Sara, até então, dava-se a entender que ela era estéril, porque ela já estava mais ou menos nos seus 100 anos e ainda não tinha dado filho. Quando a Bíblia vai contar sobre Rebeca, a Bíblia deixa bem claro que Isaac viu que ela era estéril e Isaac orou por ela imediatamente.
A Bíblia ela é anacrônica. A gente não sabe o período que isso aconteceu. A gente não sabe se foi no primeiro ano de casamento, porque naquela época não existia teste de esterilidade. O casal se casava, passava um determinado tempo, 1, 2 anos, via que não estava engravidando, se dava a conclusão de, né, que a pessoa ela era estéril. Isaac ora imediatamente ao Senhor e Deus ele concede o pedido de Isaac. Rebeca vai gerar 2 filhos, nosso irmão Jacó e nosso irmão Esaú. O primogênito é Esaú, ele vem à frente. Jacó vem segurado no calcanhar de Esaú e as pessoas naquela época, esperto, né? Deixa eu aqui não, segurou. E quando o Jacó ele faz isso, as pessoas têm a impressão que esse rapaz aqui é um usurpador, ele quer tomar o lugar do irmão, é por isso que vem o nome Jacó. Embora que eu falo que Jacó foi um pouco injustiçado, porque o nome dele, né, as ações dele foram coerentes àquilo que ele vivia. Porque Esaú, ele teve prioridade para... como ele era o primogênito, mas ele era uma pessoa ímpia. A gente pode falar dessa forma. Deus ele não escolhe Esaú. E a gente vai ver isso lá na frente em Romanos capítulo 9. Né, o porquê que Deus ele traz a sua descendência através de Jacó. E fazendo um paralelo com Romanos 9 e o texto de Gênesis, a gente vê que Deus ele usa essa esperteza de Jacó. Não é ilícita o fato de Jacó querer a primogenitura, o fato de Jacó fazer aquela proposta. Esaú desprezou sim a sua primogenitura, trocando ela por um fato de lentilha. Então, um breve resumo, Jacó, ele, por ser mais franzino do que seu irmão Esaú era um homem de caça, ele era uma pessoa que era mais forte, era mais peludo, e Jacó era mais franzino, ele ficava mais em casa com sua mãe, aparentemente sabia cozinhar, porque pensa num cozinhar de lentilha que vale a primogenitura, devia ser muito bom. O homem era excelente cozinheiro. Esaú chega um dia de uma caçada, chega morto de fome, e Jacó, querendo para ter a primogenitura, porque o filho que não fazia parte da promessa de Deus, ele não recebeu uma bênção específica para ele. E naquela época, tinha-se um entendimento, e era verídico, que as pessoas que recebiam uma bênção de Deus, elas eram abençoadas. Abraão foi muito abençoado, porque ele conseguiu enriquecer muito. Isaac foi muito abençoado. Se você for pegar ali os textos de Gênesis, se não me engano, 24, 23, por ali, você vai ver que Isaac ele prospera muito bem ali perto dos filisteus. Ele cava fossos, ele enriquece ao ponto dos reis dizerem: esse é a parte de nós, porque ele está enriquecendo demais. E depois eles vão lá fazer aliança com Isaac, para que Isaac não... porque ele tinha crescido tanto em número de riqueza, tanto em número de servos, e os reis começaram a ficar com medo dele. Eu esqueci o nome do rei, não sei se era Abimeleque, acho que era Abimeleque. Isaac é rico, e Jacó sabia que se ele não pegasse uma primogenitura, uma bênção para ele, ele não iria prosperar na vida. E imagina uma pessoa que já nasceu fadado, como o segundo, já nasce com o nome de ladrão, de usurpador, e ainda crescer sem uma bênção. Jacó ele valorizou aquilo que Esaú não estava valorizando. A gente vê que Jacó, juntamente com sua mãe Raquel, fazem uma estratégia. Isaac, essa parte eu acho engraçada, porque Isaac dá uma morredeira. Ele chega na parte, a gente tem uma contazinha para chegar nesse número. Isaac, quando Jacó ele sai de casa, ele tem mais ou menos 137 anos. 137 anos. E nosso irmão Jacó, aí a gente olha para os desenhos bíblicos, a gente pensa que Jacó é um adolescente, o camarada tem 77, viu? Quando ele saiu de casa. Então, Jacó ele tinha 77 anos. Como é que a gente faz essa conta? Vou fazer aqui rapidinho, porque é legal, é até instrutivo para a gente aprender. Naquela época você era adolescente. Naquela época ele era adolescente. Na teoria. 77 tá na flor da idade. Irmão, 77 não significa 7, ó. Não, é 77 mesmo. Então, como é que a gente faz para saber desse número? A gente precisa ir lá para frente, Gênesis 40, Gênesis 49, lá com o nosso irmão José. Por quê? O cálculo é feito de trás para frente. Deixa eu chegar em Raquel, irmãos. Aqui é só para contextualizar. O nosso irmão José, quando ele assume o poder do Egito, ele assume com 30 anos. Passam-se os 7 anos
de fartura, mais 2 anos de fome, a gente vai ter 9 anos ali. Nesse período de 9 anos é que Jacó e sua família vai até o Egito, né, para poder buscar comida. A Bíblia nos conta que Jacó chega ao Egito com 130 anos. E aí, como a gente faz a conta que José, se ele assumiu com 30 e passou 9 anos, a gente faz a conta que José tinha 39 anos quando Jacó, seu pai, chegou lá no Egito, né? Ele já tinha trazido, passou aquele negócio lá com Benjamim, a reconciliação com os irmãos. José tinha 39, Abraão tinha 130. Quando Abraão teve Moisés, teve José, ele tinha passado 14 anos trabalhando para Labão. Então é só você pegar a idade de José, 39, menos 130, você vai chegar na idade de 91. Quando Jacó teve José, ele tinha 91 anos. Você subtrai 14 desses que foram os anos que ele trabalhou para Labão, e aí você descobre a idade que ele tinha quando ele saiu de casa. Por isso que é 77. 71 menos 91 menos 14 dá 77. Então, é interessante também a gente reparar nesse detalhe bíblico, porque esses números, fulano tinha tantos anos, fulano morreu com quantos anos, isso serve para a gente se orientar. As genealogias trazem essas informações, não são por acaso. Eu fico um pouquinho meio rançoso quando a pessoa diz, não, a gente não vai falar sobre o estudo bíblico. A gente lê a Bíblia e tudo mais. Eu sei que tem a parte da genealogia que são um pouquinho chatas, não são. A genealogia, ela, inclusive, na teologia, a genealogia de Jesus a gente chama do fio vermelho, né? De Sete até Adão, que é a bifurcação ali dos filhos de Salomão, porque um vai fazer a descendência de Maria, outro vai fazer a descendência de José, mas eu não vou entrar muito nisso não. Nosso irmão Jacó sai de casa com 77 anos, Isaac manda ele, né? Não é que ele fugiu de casa, Isaac manda ele até o Labão, para que ele tomasse esposa, porque ele ficasse lá, porque até que seu irmão Esaú tinha ficado irado. Chegando lá, ele vai chegar lá, né, era a época dos pastoreios. Quando ele chega lá, ele vai ver os pastores se não me engano, de Arã, de Padã em Arã, e ele vai falar, ei, vocês conhecem Labão? Ele disse, não, conhecemos. E isso aí tá bem? Tá, ali ó, sua filha Raquel, tá vindo aí com as ovelhas. Nosso irmãozinho de 77 anos, para mostrar o braço, o que é que ele se dispõe? Ele tira a pedra que estava em cima do poço e fala com Raquel, descobre que ela era filha de Labão e ele se apaixona por ela. Ele gosta, a vista. E aí Raquel corre, né, até nosso irmão Labão. Chegando lá, ele anuncia e Labão diz, não, faz pra cá. Chegando lá, ele conversa. E quando Jacó ele chega na casa de Labão, ele vai pedir, né, ele se interessou por Raquel. Só que uma coisa que Jacó ele sai de casa, irmão, e aí isso aí traz uma liçãozinha para nós, ó, barbudo, que é o quê? Ele sai de casa, ele já está na idade um pouquinho avançada, e ele pretende se casar. Só que ele sai de casa liso, irmão, mas liso, não tinha nada, ele não havia recebido a herança do seu pai. Mesmo ele sendo o da primogenitura, ele só se herdava de pai depois que ele morria. A herança era dividida depois da morte do pai, ou então o pai podia dar em vida também, mas isso não havia acontecido. Jacó chega lá com a cara e a coragem para falar com Labão. E aí, interessante que quem faz a proposta dos 7 anos de trabalhar não é Labão para Jacó. É Jacó que faz a proposta dos 7 anos para Labão, porque ele sabe que precisa de um dote. Então, Jacó era um homem consciente. Ele fala em casamento a Raquel, e ele fala o seguinte, ó, eu vou trabalhar 7 anos por ela. Ou seja, 7 anos de serviço, a qual ele não iria receber salário, provavelmente só iria receber o de comer e ficar ali na habitação e tudo mais, o que já é bom, porque hoje em dia a comida e a habitação é caro. Se a gente for trazendo o poder de hoje, ele não fez um mau negócio. Trabalhou, saiu no lucro, vamos convidar. Mas ele não estava juntando riqueza para si. E ele decide passar esses 7 anos trabalhando para conseguir Raquel. Só que a Bíblia vai nos contar que Raquel tem outra irmã, chamada Lia, ou Leia, tanto faz. As duas palavras estão certas, porque são gregas, aí é a tradução. Mas Jacó, Labão tinha outra filha, mais velha, chamada Lia. A Bíblia vai nos dizer que ela é tenra de olhos.
Alguns dizem que ela tinha algum defeito na vista, alguma doença. Uma coisa que eu sei, feia ela não era não, porque Jacó teve 6 filhos com ela, então feia ela não era. Mas a Bíblia vai nos dizer que... Vai confundir ela com Raquel, né? Que Jacó disse que ela era bonita. No dia que eles trocaram, ele conseguiu confundir ela com Raquel. Mesmo você estando cheio do vinho, mesmo numa tenda escura, tem diferença. Então ela não era tão distante de Raquel, não. Ela, pode falar. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos. Ele trabalhou 14 anos para conseguir Raquel. Foi, porque ele não trabalha nem. Isso aí que Isaac falou, eu já ia falar no instante. Ele trabalhou 7 anos com Raquel. Aí, quando foi o dia do casamento, Labão, muito esperto, irmão, entenda uma coisa. As coisas que acontecem na narrativa bíblica, elas têm justificativa. A gente não pode ter preconceito com as pessoas. Porque a gente olha para Labão, mas por que Labão enganou Jacó? Labão viu em Jacó filho de Isaac, que ele sabia que era abençoado por Deus, um homem rico. Viu em Jacó uma pessoa que trabalhava, viu ele trabalhando 7 anos ali e disse, rapaz, inclusive tinha muito essa questão de trazer casamentos com a família para preservar o sangue da família, o sangue real. E Labão pensa, cara, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Porque, e Abraão, a gente lembra que o irmão falou ontem sobre leis. O nosso irmão Labão, ele usou um artifício da lei daquela época, que era o quê? Não se casa a mais nova antes de casar a mais velha. Era um contrato, né? era um costume cultural daquela época. No dia do casamento de Jacó, ele trabalha 7 anos, vai lá, por isso que é ruim a bebida. Olha o que aconteceu. No dia de se consumar o casamento, vai lá para a tenda. Quando ele acorda, em vez de olhar para o lado, em vez de estar Raquel, adivinha quem está? Lia. Jacó vai falar com Labão, gente, o que você fez comigo? Você me enganou? Aí ele usou a lei. Não, irmão, aqui não funciona assim não. Primeiro a gente casa a mais velha, para depois casar a mais nova. Mas não, fala o seguinte, eu estou morando 7 anos, que é 7 anos? Então vai mais 7. Você cumpra os 7 dias de núpcias com Lia e depois você pode tomar Raquel para si. Raquel, ela não é tomada depois dos 14 anos não. Assim que passa os 7 dias, que tem a questão da lua de mel ali, da consumação do casamento, ele já toma Raquel como esposa. Raquel ela entra como segunda esposa, viu? A primeira, a que tinha na teoria mais privilégios, era Lia. Embora a gente vai ver que isso não acontece, né? Para mim nada derretido. Só no finalzinho que Jacó vai perceber que realmente era Lia que ele realmente amava. No final, enfim. Abraão toma Raquel por esposa. E aí a gente vai chegar aqui onde a gente está, Gênesis 30. Na verdade, aqui Gênesis 29. A partir do versículo 15. Raquel, irmão, é muito interessante a gente perceber que a genealogia da Bíblia, principalmente no fio vermelho, que é a genealogia messiânica. Não, esse aqui tá calor. Licença. Eu acho bonito o calitó, mas dá não. A genealogia messiânica, ela sempre passou pelas pessoas certas. Deus, quando ele coloca ali 7 anos, Cainã, a genealogia ali do Messias, a partir de 7, filho de Adão e Eva, ele sempre vai escolher pessoas corretas, pessoas justas, pessoas que têm uma índole que parece com o céu. Você não vai ver pessoas ímpias entrando na genealogia de Cristo, não. Você pode ver pessoas que têm uma índole mais ou menos duvidosa, alguma coisa em outra. Mas Deus, ele sempre procura as melhores pessoas. Claro que, mas Raabe, mas Raabe, ela era uma prostituta, mas ela se converteu ao Deus de Israel, e por causa de Salmão, que era descendente de Naasson, que era descendente de Judá, ela entrou para a genealogia. Mas Deus, ele sempre busca. No caso de Raquel e Lia, irmão, a gente precisa entender uma coisa. Entre Raquel, falando de caráter, e Lia dava de 10 a 0 em Raquel. Tá bom?
Claro que as duas em um momento tiveram uma certa competição, mas você pode ver que Deus, ele olha um pouco mais para Lia. Porque Jacó, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a visão de Jacó e como a gente pode aprender algumas lições sobre o que não fazer, por isso, mas Deus ele puxa um pouco mais para Lia, por quê? Porque Lia era desprezada. E Lia dá a Jacó as coisas que naquela época eram mais valiosas do que ouro e prata, filhos. Jacó, ele de Lia, só de Lia, ele vai ter mais 4 filhos de concubina, mais 2 filhos de Raquel, mas só de Lia ele tem 6, que vai ser o nosso irmão Rubem, Simeão, Levi e Judá. Judá é o 4º filho. E também depois Isacar e Zebulon. E também Diná. Se a gente for colocar na conta, na verdade, Lia teve 7 filhos para Jacó. E ainda assim, Jacó conseguia puxar mais a sardinha para nossa irmã Raquel. Só que, com o tempo, isso vai mudando. E a gente vai ver alguns traços de caráter de Raquel ao longo do tempo. A primeira coisa que a gente pode perceber, eu separei aqui 7 pontos sobre Raquel, né, sobre 7 características dela, e boa parte delas são boas, irmão. Só que as que pesam um pouquinho, são um pouquinho pesadas. Primeira detalhe dela, Gênesis capítulo 28, versículo 6. Abra aí, por favor. Gênesis 28. Deixa eu ver esse aqui mesmo. Não, Gênesis 29, não, desculpa. Gênesis 29. Gênesis 29. Isso. Versículo 6. Vamos ler? Jacó perguntou ainda: ele vai bem? Se referindo a Labão. E eles responderam: sim, vai bem. Olhe Raquel, a filha dele, vem vindo ali com ovelhas. E ainda em pleno dia não é tempo de recolher os rebanhos, deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Aí os caras lá responderam: mas não podemos, por enquanto não se juntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, aonde demos de beber as ovelhas. Vamos parar por aqui. Quando Jacó ele conhece Raquel, a primeira característica que ele olha em Raquel é o quê? Parecido com sua tia Rebeca, mulher de Isaac. Ela estava trabalhando. A primeira característica que a gente tem de informação na Bíblia sobre Raquel é que ela era uma moça que trabalhava, ela apacentava as ovelhas. Quando a gente encontra lá no registro de Gênesis 24, a gente vê que quando o Damasceno vai encontrar com Raquel, ele vê ela pegando água em cântaros. Não, aqueles cântaros eram jarros de 200 litros. Então, as mulheres naquela época trabalhavam. E isso era uma qualidade, isso era virtuoso para elas. Porque mostravam que elas tinham disposição para também, se elas cuidavam da casa, no geral. Deixa eu antes aqui, se eu perder minha linha de raciocínio aqui, eu não volto mais não. Mostrava que se elas tinham disposição para cuidar dos afazeres, enquanto elas estavam na casa dos seus pais, elas também tinham capacidade de cuidar dos seus maridos. Então, a primeira coisa que Jacó ele observa, né, em Raquel é que ela estava trabalhando. Só para puxar um pouquinho essa sardinha aqui de Jacó. Tinha um bocado de homem aqui para cuidar dos rebanhos. Eles estavam dizendo: não, mas a gente está vendo aqui como é que a gente vai remover uma pedra. E Jacó sozinho remove essa pedra. Ou seja, não era só essa o que era avantajado do braço, não, viu? E, não sei se também que para se amostrar para a mulher, a gente gosta de se amostrar, mas ele tirou uma força, irmão, que ele, não tinha pastores lá. E os cabras estavam esperando alguém ter coragem de tirar essa pedra. E Jacó vai lá sozinho e tira. Hã? Não sei se foi só para se amostrar, para defender Raquel, provavelmente foi. Inclusive, depois disso, Meu Deus do céu. Gênesis 29, 12, vai falar o quê? Ela corre para anunciar a seu pai. Vamos aqui. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, e ela correu e comunicou a seu pai. E aqui a gente vê outra coisa interessante. Parece que Jacó chama a atenção de Raquel. Irmão, todas as palavras que estão na Bíblia não estão por acaso. A gente poderia falar o seguinte: e ela foi comunicar ao seu pai, ou então ela se dirigiu e foi comunicar ao seu pai. Ela foi correndo.
A impressão que eu tenho é que a narrativa bíblica expressa um certo tipo de grau de animação. Aí vamos olhar para o lado de Rebeca, de Raquel. Ela vê um primo dela, que é filho de sua tia, que está bem sucedida, rica, forte. Vamos dar secreto a Jacó. Forte. E aí ela disse, rapaz, bom pretendente. Isso aqui não deixa passar não. Tem uns pastores aqui que tá tudo preguiçoso. Já chegou também marcando daí, então. Versículo 11. Vamos ler, só por coisa. Vamos lá. E feito isso, Jacó beijou Raquel e ergueu a voz e chorou. Moveu a mulher, levantou a pedra e já. Na que viu Raquel, enfim. O homem queria marcar até então. Então, mas aqui a gente sabe que o beijo, irmão, é beijo na testa, é um sinal de respeito, né, de coisa, não era nada afetuoso, não. Então, ela corre para avisar seu pai. Jacó também observa isso, né. Gênesis 29, versículo 31, vai nos contar que Gênesis 29, 31, aqui Jacó já tem casado com as duas e ele observa o trato de Jacó para com Lia. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ou seja, tivesse muitos filhos, ao passo que Raquel era estéril. A gente percebe que Deus, ele tenta mostrar a Jacó que Lia, ela era a mulher que iria gerar bons filhos, embora que Simeão, Rúben e Levi vão dar um pouquinho de trabalho, porque Simeão vai casar com uma das filhas do seu pai e tudo mais, mas a gente está falando mais de Judá, né? E Diná também, que Diná não tem nada a ver com os outros irmãos. Mas a mulher a qual iria ser mais desprezada era aquela que iria passar a descendência santa. E o que é que Deus faz? Pega Lia, favorece ela, dando-lhe filhos, e a Raquel ele fecha a madre. Mas Gustavo, como é que você sabe que foi Deus que fechou a madre de Raquel? Bom, por um motivo muito simples. Raquel só vai ter filhos para necessidade do todo. Nosso irmão José e nosso irmão Benjamim, eles vão fazer parte de um contexto que José vai ser responsável pelo mantimento de todos os filhos, de toda a família da terra, não só de Jacó, naquela época. Então, a gente lembra também que é parecido um pouco com a história da nossa irmã Ana, ali em 1 Samuel capítulo 1. E aqui a gente pode ter uma lição, que é o quê? Deus, irmãos, ele não nos abençoa para os nossos próprios prazeres. Deus, ele não nos abençoa para nós mesmos. Deus, ele abençoa a gente, ele nos dá as coisas que nos aproximam dele, que fazem parte do plano dele e que nos levam em direção a ele. A gente olha para a história de Ana e a gente vê uma mulher que era estéril, por causa da sua esterilidade, entra Penina, porque Ana era a esposa principal, mas Penina tem que entrar por causa que ela era estéril e ela não dava filho, e Elcana, né, para dar procedência à sua linhagem. Ele casa com Penina, a gente vê Penina arruaçando ela, né, enchendo o saco, e a gente vê Deus, Deus, você não está vendo isso aqui não? Por que o Senhor está permitindo? Por que o Senhor está olhando para Ana, você está vendo que ela é sincera, é a certa da história, e está permitindo ela passar por tudo isso? É porque Deus, é como se Deus estivesse conversando com a gente. Ele disse assim, meu filho, é o seguinte, eu não queria dar para Ana um filho, eu queria dar um sacerdote para o meu povo. E, consequentemente, um filho para ela. Irmão, nós jovens, a gente tem um grau de ansiedade para algumas coisas que às vezes assustam, tá bom? A gente está falando aqui, principalmente na questão de casamento, trabalho, questão de finanças, saber se a gente vai conquistar alguma coisa. Irmãos, entenda uma coisa. E isso, quanto mais cedo a gente aprende, mais fácil, sim, mais fácil fica a gente lidar. As coisas elas vão vir para nossas mãos se forem para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus, e no tempo que Deus determinar que isso é oportuno. Se Deus ele vê que um jovem se casar aos 20 anos é algo bom para o reino dele, ele vai fazer ele se casar com 20 anos. Se ele vê que o jovem vai casar com 50 é bom para o reino dele, vai ser com 50. E louvado seja Deus por isso. Não, mas o rapaz vai ficar muito tempo sozinho, vai passar por diversas humilhações, pode ser que ele vai ficar pensando que ele não
não vai arrumar esposa. Irmãos, de uma forma bem... Deus ele não se preocupa tanto com essas partes, não. O dever de Deus é nos salvar. É fazer, só o fato de a gente estar fazendo parte do plano dele já é algo que a gente tem que glorificar ele. O tempo que demora para que essas promessas cheguem até nós são relativos, irmão, e elas vêm. E quando a gente confia no Senhor, assim como Davi confia nos Salmos, esperei com paciência no Senhor, ele ouviu meu clamor, né? Me tirou de um charco de lodo, pôs meu pé sobre a rocha, firmou os meus passos. Quando a gente espera dessa forma, a gente entende que o plano de Deus ele é perfeito. As coisas só vão vir para minha mão se forem para me abençoar, abençoar os outros e fazer parte do plano dele. Raquel, ela iria ter filhos, irmão, e filhos importantes. Inclusive, mesmo Raquel tendo alguns caras que a gente vai apontar aqui nesse canto, o filho dela, o José, vai ser o mais importante da narrativa bíblica. Tanto é que a partir do Gênesis 35, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Gênesis 35, não, vai ser Gênesis 37. A narrativa vai focar só em José, no filho de Raquel. Então, Raquel ela tinha uma semente que no futuro iria ser uma bênção para a humanidade, mas que demorou um pouquinho mais de tempo do que os filhos de Lia. Tá bom? Então, a gente tem que ver essa questão também. Os filhos de Lia foram tidos no período dos 7 anos que ele estava trabalhando ali por coisa. Depois, Abraão vai trabalhar mais 7 anos para poder se enriquecer, né? Porque também já tinha feito filho. Ela estava com 2 mulheres, 4 concubinas, tinha que sustentar todo mundo, né? Então ela vai trabalhar 7 anos para fazer, né, cacau, que nem nosso irmão Jack fala. E, né, a gente vai ver depois disso aí a saída de Jacó lá de Labão, depois que ele ter conseguido muito gado e muitas coisas. A gente vê lá como Deus ele faz, a questão das ovelhas, Labão tenta enganar Jacó, tudo mais. Raquel era estéril. E, vamos lá. Em Gênesis 31, Gênesis 30, versículo 1, vai mostrar o quê? Que ela era invejosa. Gênesis 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, se do contrário, morrerei. Na alta tradução, que é a que uso para estudo, a ARC vai falar que ela teve inveja da sua irmã e ela vai falar para Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Engraçado que ela coloca em Jacó uma responsabilidade que era dela, porque Jacó ele não era estéril, que também qual o risco do homem, né, também não ser fecundo. Jacó já tinha tido 4 com Lia, mais alguns mais na frente vai ter mais algum com Lia. Então o problema estava em Raquel e ela coloca a culpa em Jacó, ou seja, ela é invejosa, ela traz algo lá da nossa irmãzinha Eva, que é o quê? Passa a culpa que estava em si para quem está mais próximo. Tu é tu, que eu não tenho filho. Dá-me filho, pai. Tu dá filho para os outros, não dá filho para eu por quê? E aí Jacó vai dar uma resposta boa, que é o quê? Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus que impediu de ter filho? Sou fã de Jacó. Sou fã. Gosto desse cara. Porque ele reconhece que a esterilidade de Raquel, ela vem de Deus. Irmãos, essa visão, você vai ver isso muito no Antigo Testamento. Você não vai ver ninguém falando que Satanás no Antigo Testamento, não. A gente vai ver essa linguagem um pouco mais já no Novo Testamento. Mas tudo que acontecer, que é bom, que é ruim, as pessoas atribuíam a Deus. A gente vê isso no livro de Jó, inclusive quando a gente trouxe o livro de Jó, é incrível. O período em que ele foi escrito, as partes dos suítes, enfim. Então, ele atribui a esterilidade de Raquel a Deus. Ela era invejosa, tinha essa coisa de estar botando a culpa para os outros. E a quinta parte, que eu acho que aqui chega na gravidade, chega no tema após a gente estar falando. Ela era idólatra, literalmente idólatra. E ela era idólatra nos 2 sentidos. Ela idolatrava a visão de ter filhos e ela idolatrava a imagem. Vamos lá, Gênesis 31, 30, se não me engano. 19, né? Deixa eu ver aqui. 31, 19. Isso. Obrigado. Enquanto Labão tinha ido fazer as tosquias das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai.
Se lembre que a idolatria naquela época era algo que já havia se espalhado. Inclusive, Abraão é tirado de um meio idólatra. Seus pais, eles eram idólatras. E essa cultura idólatra, né, que parte ali de Terá, né, vai se espalhar para a sua descendência. Labão, ele era idólatra. Só que quando Jacó ele chega com essa aliança, ele já sabia que ele tinha roubado a primogenitura, não. Roubado a primogenitura do seu irmão. Ele sabia que ele carregava a promessa com Deus de Israel. Deus se encontra com ele em Betel. Né? Deus ele faz algumas alianças com Jacó já. Ele tem ciência do Deus verdadeiro. A idolatria na família de Jacó era estritamente proibida. Por mais que os 10 mandamentos eles não tivessem sido lançados ainda, né? Só mais de 400 anos depois, mais ou menos 450 mais ou menos, por aí. 450. Deus, quem fazia aliança com Deus sabia que ele não poderia ter outros deuses além do Deus verdadeiro. Jacó, Abraão, ele era monoteísta. Isaac, ele era monoteísta, ele não adora outro Deus. E Jacó também é monoteísta. E aí vem Raquel, roubando o quê? Roubando dinheiro. O só fato de roubar já é ruim. Que isso aí demonstra uma falha de caráter muito alta. Quem toma posse do que é dos outros. Com as filhas do pai dela, cuidado que a gente também não pode roubar nossos pais não. Viu? Roubar uma moedinha para comprar lanche é errado também. Mas a filha do pai dela, ela rouba. E não só rouba, ela rouba ídolos. A gente está construindo a imagem aqui de Raquel, irmãos. Tá bom? Ela tem algumas características boas, tem. Mas o caráter dela é um pouquinho pesado. Então, ela rouba os ídolos dos seus pais. E, irmãos, é muito interessante a gente ver essa questão de idolatria na Bíblia, porque não é só sobre imagem de escultura. Não é você pegar um boneco, uma imagem de escultura, que nem naquele lá. Acho que foi David que perguntou, foi Maria, que se eu conseguia fazer uma escultura de Daida. E na hora eu me desliguei, eu pensei, não, como seria fazer uma escultura? O quê? Aí, não, acho que até consigo. Aí de repente eu me toquei. O que é que eu tô falando aqui? Falando de fazer imagem de escultura dos pés de terreno, você tocar fogo agora. Oi, irmão. Escapei fedendo, mas morrer cheirando. Aí, irmão, então a idolatria não é só você pegar um pedaço de pau, que nem vai falar Isaías. Que interessante, a idolatria é um negócio tão pesado que em Isaías, se não me engano, 50 e pouco, Deus tira onda de quem faz idolatria. Vocês pegam um pau, vocês cortam o pedaço dele para queimar, para fazer comida, aí outro pedaço vocês vão lá, esculpem um ídolo, e agora vocês se curvam, botam ele na sua frente e se curvam e digam, agora você é meu Deus. Deus ele tira onda. É quase que uma sátira que Deus ele faz com o pessoal. Então, vocês são burros, porque a mesma madeira que vocês usam para queimar, para comer, vocês pegam essa mesma madeira e transformam em ídolo. Hoje em dia tem muita ídolo de gesso, tem principalmente de gesso, né? O pessoal faz muito, porque é mais fácil de trabalhar também. Não que eu saiba, eu não ando fazendo ídolo não, tá? Deixa eu me defender aqui. Brincadeira. Mas já Raquel tinha um ídolo que era muito mais danoso do que esses ídolos que ele havia roubado do seu pai, que era o quê? Os ídolos do coração. Irmão, e aqui onde todos nós podemos correr o risco de estar sendo idólatras, mesmo servindo a Deus. O que são ídolos do coração? São coisas, irmãos, que a gente coloca no nosso coração e a gente tem um hiperfoco nisso. Jogador, amigo, desenho, filme. Exatamente, irmão. Casar, que os jovens, irmão, a gente tem que bater muito nessa tecla, na nossa coisa. Tem muitos jovens que tem hiperfoco em casamento, foco em sua vida só nisso. Trabalho também, animes, séries, livros. Irmão, nada. Não olha pra mim, não. Ninguém olha pra certo, não. A senhora se intimidou. Brincadeira, irmão. Se tivesse luz no entrado também não é. Livros sem ser. Irmão, até livros teológicos, C.S. Lewis, tudo. Se a gente tem um foco demais nessas coisas, a ponto de isso consumir nosso tempo, consumir o nosso coração, a gente só focar naquilo, a gente só pensar naquilo, é um ídolo. Irmão, não existe esse negócio de, Deus em primeiro lugar. Não, só existe um lugar para Deus. Não existe um pódio em nosso coração. Não é como se tivesse um primeiro lugar. Não, eu boto Deus aqui, animes em segundo. Não, eu boto Deus aqui, família, anime, então, Deus aqui, família, casamento. Não, Deus, ele é o único que deve ocupar o nosso coração. Essas demais coisas são passatempos, são supérfluos e a gente consegue viver sem isso. Tá bom? Uma forma fácil de identificar um ídolo
é se você perguntar à pessoa, se você tirar isso hoje da sua vida, se você eliminar totalmente, você consegue viver bem? Se alguém me falar aqui hoje, Gustavo, se eu disser que você nunca vai casar, se você nunca vai ter família, você nunca vai ter filhos, você consegue viver bem? Eu, em meu coração, eu posso ter que dizer, não, eu tenho Deus, eu posso passar isso tranquilo. Se eu disser hoje para Maria, Maria, se eu tirar os animes da sua vida, se a senhora nunca mais vai poder assistir anime, nunca mais, nem anime, nem mangá, nem qualquer coisa relacionada, a senhora vai conseguir viver bem? Olha os olhos enchendo d'água. Então, não é brincadeira, irmão. A gente tem que dizer sim. Agora, a única coisa que nós... Se alguém disser, Gustavo, se eu tirar Deus da sua vida, se eu tirar Cristo da sua vida, você consegue viver? Não, não dá não. Não Se dá. morremos com Cristo também com ele viveremos. Irmão, se tirarmos Cristo de nós, aí sim a gente pode morrer. A nossa vida perde o sentido. É a única coisa, irmão, que a gente pode dizer que se tirar do nosso coração, a nossa vida perde o sentido. Qual é o sentido da vida sem Cristo, irmãos? Eu não consigo ver. Porque se você me disser hoje, Gustavo, acabou esse negócio de cristianismo, eu descobri que Cristo é uma fantasia, assim, por mais que eu... Não, eu posso me lançar no buraco e morrer, tranquilo. Porque a vida acaba. Se me conseguir, e não vão conseguir, a gente sabe que Cristo ele é real, ele se prova isso em nossa vida, mas se por algum motivo, num campo aqui de suposição, Gustavo, Cristo não existe, Deus não existe, o ateísmo é a verdade. Não faz sentido viver. Não existe por que viver se Cristo não é real. Que seja tudo mentira e Cristo verdadeiro. Não existe verdadeiro. Então, a gente sabe que um ídolo é um ídolo, quando a gente toca no nosso coração, irmão, e é bom a gente fazer isso quando a gente está orando. Tentem fazer, dizendo, Deus, pode tirar os meus maiores desejos. Você vai sentir um apertozinho. Deus, pode tirar isso. Vá naquilo que você sabe que você mais quer. E se quando você for orar, dizendo, Deus, eu não importa se eu me der ou não, eu vou ficar bem. Se você sentir um apertozinho no seu peito, tem alguma coisa presa ainda. E você precisa orar, Deus, tira isso de mim. Porque a única coisa que eu tenho que ser eternamente, e dó que é uma palavra, enfim, mas fiel, devoto é o Senhor. A única coisa que nós temos permissão, irmão, de adorar sem cessar, de ser o foco da nossa vida, de morrer e viver por é Cristo. Qualquer outra coisa que entre, e muitas das vezes, irmão, a gente extrai essa lição de Raquel. Quando nós focamos demais em uma coisa, Deus normalmente atrasa ela. É a forma de Deus lutar contra os nossos ídolos. Lutar não, já venceu já. Mas é a forma de Deus dizer, eu não vou dividir espaço com o teu ídolo. Eu não vou lhe dar isso porque eu sei que vai competir comigo. Eu não vou lhe dar um trabalho que você está me pedindo porque eu sei que quando você estiver lá, ele vai ter que competir comigo. Você vai ter que arrumar mais tempo para um trabalho para mim. Não, o trabalho é em segundo plano. Ele é em último plano. Eu sou o foco. Inclusive lá no teu trabalho você vai ter que me adorar. Feliz em não receber isso porque pediste mal para gastares em seus próprios prazeres. Acho que é Tiago que fala. Tiago. Deus ele sabe, irmão, quando a gente está pedindo alguma coisa sincera a ele. Deus ele sabe. Nós cometemos isso ontem no carro. A gente tinha comentado isso ontem no carro. Deus ele sabe quando a gente está pedindo algo para o reino e não para nós. Quando Ana mudou a oração dela, Senhor, se você me der um filho, eu vou entregar ele à casa do Senhor. E ela falou isso com sinceridade. Deus ele viu. Na hora, meu filho. Pode comprar o teste de gravidez amanhã aqui, ó. Sucesso. Provei. Mas enquanto ela estava querendo um filho, para mostrar a Penina, que ela tinha, que ela era mãe também, que ela podia gerar. Irmão, Deus ele não. Aí você não princípio. É besta, é o que eu vou falar. Mas é importante para a nossa questão. Deus ele não nos abençoou para a gente esfregar na cara de ninguém, não. Deus ele não nos abençoou para provar, para a gente mostrar para as pessoas que Deus nos abençoou. Não. Deus nos abençoou por amor. É por. Primeira coisa, louvou o nome dele, mas por amor. E Deus ele não quer que as nossas bênçãos elas sejam motivo de briga, discórdia ou algo do tipo. Ela era idólatra, ela rouba os filhos do seu pai, ela mente para o seu pai e, por fim, Gênesis 35, versículo 16 ao 18, para a gente terminar. Não estou sem hora. Tem 7 minutos. Tá, perfeito. Glória a Deus. Gênesis 35, do 16 ao 18. Vamos ler todo mundo junto?
Gênesis 35, do 16 ao 18. Isso. Partiram de Betel. Vamos lá. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá filhos. Ao Ao sair sair da da minha alma que morreu, deu ao filho com o nome de Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Amém. Só até aqui. Foi a até 19. Irmãos, a morte de Raquel mostrou também uma das coisas que ela era durante a sua vida. Amargurada. Tá bom? Irmãos, reparem no cenário. Uma mulher que era preferida do seu marido, que ela tinha, assim como Ana, tinha de Eucana o amor, ela tinha o amor de Jacó, ela já tinha tido filho aqui, viu? José já estava na área, Benjamim vai ser o último filho dela, ela já tinha cumprido o desejo do seu coração, mas na hora de morrer, ela, em vez de dar um nome bom ao seu filho, vou chamar Benoni, que é filho da minha dor, ou, deixa eu ver aqui, ela tá no meu outra Bíblia, filho da minha tristeza, tem aí, né, na outra. E Benjamim significa filho da mão direita. Filho da minha destra, filho da mão direita. Quando ela vai morrer, ela expressa que ela passou a sua vida em amargura. A competição por ter filhos com Lia, né, acabou tomando espaço da vida dela, irmão. Irmão, isso é sério. Porque a gente não pode fazer que nem Raquel. Nós, às vezes, estamos focados demais em determinados objetivos, esquecendo de viver o quanto Deus nos abençoou. Aquela citação de Elcana, porventura não sou melhor para você que 10 filhos, ela não é errada não, mano. Claro que tinha um contexto ali por trás, mas muitas das vezes, Deus ele nos abençoa, irmão. A gente tem saúde, a gente tem uma determinada paz, e por uma falta de uma coisa, nós jogamos tudo isso no lixo. Por falta de algo que a gente pensa que vai saciar, vai nos preencher, porque nada preenche esse vazio, só Cristo. A gente pensa, nossa, se eu não tenho isso, eu não sou feliz. Não, nossa, você vai viver uma vida infeliz pelo resto da vida. Eu não sei qual foi o pastor, não sei se foi Hernandes, mas uma das pregações, foi algum pastor, eu não vou me arriscar a falar o nome não, mas ele falou, o legal da jornada até a bênção não é chegar na bênção, é a jornada. Você não tem que ser feliz quando você chega na bênção, não, você tem que chegar feliz na bênção. O trajeto para a gente conquistar algo, ele não pode ser pesaroso, porque senão a nossa vida vai ser uma miséria, porque senão a nossa vida vai ser triste. E no dia que a gente realizar, no final, a gente talvez receba com amargura. Porque se eu não conseguir ser feliz no trajeto a chegar, imagina só, sou doido por um trabalho, trabalho numa grande empresa. Sou doido, pronto, vou dar um exemplo. Eu tenho um sonho de trabalhar com máquina pesada, escavadeira, tudo mais, é um sonho particular meu. Imagine que até lá eu fico trabalhando, mas fico amargurado no meu trabalho. Não, eu queria estar aqui mexendo na irrigação, não, eu queria estar trabalhando em escavadeira. Nossa, passo 10 anos. E aí, daqui a 10 anos eu for amargurado, cabelo branco, que eu já tenho um bocado. Mas, crise de ansiedade, chegou uma oportunidade aí, Gustavo. Apareceu uma oportunidade de trabalhar com escavadeira. E o coração não vai se alegrar naquilo, não. Eu até posso pegar, mas eu não vou desfrutar, não. Foram 10 anos de amargura, irmão. Aí você acha que o fato de um trabalho vai conseguir curar esses 10 anos de amargura? Ah, Gustavo, mas era o trabalho dos seus sonhos. Na psicologia, nosso cérebro ele parece com uma borracha, ele absorve as coisas. É com uma bucha. Se você, para conseguir algo, o processo é muito doloroso, o seu cérebro vai associar aquilo à dor. E isso também, irmão, é um conselho para nós. Às vezes, por a gente focar demais em alguma coisa, a gente acaba futuramente estragando isso. Jovens, não pensem que se vocês ficarem focados demais no casamento, vocês vão ter um casamento bom. Às vezes você vai se sentir até enfadigado no casamento quando vocês entrarem. Trabalho também, se vocês chegarem no trabalho, passaram muito tempo pensando demais, que nem vocês entrarem na escavadeira, quando vocês chegarem nesse, vocês não vão conseguir desfrutar. Descansem.
Entreguem ao Senhor, façam a parte de vocês também, que você vê que Jacó trabalhou aqui 7 anos, 14 anos por Lé, por Raquel. Ele não trabalhou nenhum ano por dia, não. Mas ele fez a parte dele e na hora de desfrutar, ele desfrutou. Estava casado, trabalhou mais 7 anos pelas suas coisas. A gente vê em Jacó também bons exemplos a gente a seguir. Porque Jacó ele poderia ter passado 7 anos ali de angústia. Não, a Bíblia vai nos falar que os 7 anos passaram como ó. Porque ele amava a Raquel, mas ele descansou. Disse, não, eu vou trabalhar. Jacó não ficou ansioso. E a gente também não deve ficar. Descansem no Senhor. Descansemos, que eu também tenho muito por aí. Descansemos no Senhor. As coisas vêm, a gente também precisa se preparar. Raquel, ela queria algo que estava lícito, irmão. Ela estava dentro do casamento dela, é lícito ter filho. Só que muitas vezes, irmão, a gente nem se prepara. E quando eu falo isso é o quê? Irmão, é tipo você querer ter filho e você não está casado. É errado. O jovem que quer um trabalho, mas não procura se profissionalizar, é que não é uma pessoa que quer ter filho sem estar dentro do casamento. Então, preparar também para o casamento também é algo importante. Trabalho, tá bom? Isso aqui, ó, ler livros. Tem aquele livro lá, Em Busca de Rebeca, de Paulo Júnior. Tem um também de Eliseu Rodrigues, que eu me esqueci o nome, mas que é ótimo também, que ele fala sobre esse tema. O Juliano Flávio também tem um. Então, a gente vem, irmãos, cada vez mais, tirar os ídolos do nosso coração e não focar demais em algo, porque isso pode ser destrutivo para nós. Raquel morreu em angústia, em dor, e ia amaldiçoando o filho dela. Chamando de Benoni. Aí Jacó disse, nada, meu filho, sai fora. Quem vai dar o nome é eu. Benjamim, filho da minha destra. E é isso, meus irmãos, amém? Então, peço perdão, acho, não sei se eu passei um pouquinho. Salmos 4:8, né? E paz me dei, louvo pela emoção. Eu sou o Senhor da Senhor. Amém. Vamos orar? Agradecendo isso para essa palavra e depois o nosso Senhor finaliza. Nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor me concedeu hoje, Pai. Peço perdão, Pai, se de alguma forma está aí, fui irreverente, não ministrei aquilo a qual o Senhor, Pai, colocou em meu coração. Peço perdão, Pai. Mas o que eu preguei, Pai, foi aquilo que o Senhor realmente colocou. E essa palavra, Pai, vem ter efeito em nossas vidas. Que não venham ser palavras vazias, jogadas ao vento ou ao léu. Senhor, abençoa, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos guarda, nos livra, nos protege de todo mal. É isso que nós pedimos, Pai. Guarda essas palavras no nosso coração, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agora Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos louvar. O hino final.